Muito bom dia a todos, uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe o dia de vocês, o dia de trabalho, que nesse dia, logo pela manhã, a gente possa entregar tudo ao Senhor, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ansiedades, né? Porque quantas vezes a gente acorda logo pela manhã e está ansioso com o dia que está por vir. Então que a gente já entregue tudo nesse primeiro momento ao Senhor, todas as nossas angústias, medos, ansiedade, para que o Senhor possa tratar isso em nós. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai querido e amado, por esse tempo que nós temos diariamente com o Senhor, por essa liberdade de estarmos na Sua presença, clamando o Seu nome, orando a Ti. Como a gente é feliz de ter essa liberdade no Senhor, Pai. E como cada dia mais nós esperamos por esse momento, Pai. É muito bom estar na Tua presença, ouvir a Tua voz, entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, entender a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, que cada dia mais a gente possa estar sensível à Tua voz, entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Diariamente nós queremos saber isso, Pai. Nós sabemos que hoje o Senhor tem algo novo para o nosso dia. O Senhor tem uma vontade do Teu coração para o nosso dia hoje. E nós queremos saber qual que é a vontade do Teu coração para hoje. Se necessário for falar com pessoas, se necessário for abdicar das nossas vontades, do que quer que seja, Pai. Nós queremos fazer a Tua vontade e não a nossa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que por aqui passar, cada vida que assistir esse vídeo. Abençoa eles e seus familiares. Que o Senhor venha prover poderosamente na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ir mais fundo na Tua presença, Pai. Nós não nos contentamos com as coisas que o mundo tem nos oferecido. Nós não somos parecidos com esse mundo. Nós não queremos nos corromper, Pai. Então, se preciso for, Pai, quebra tudo em nós e faz novo, Pai. Se há algo dentro de nós que te desagrade, Pai, em nome de Jesus, quebre e faz novo, Pai. Nós queremos agradar o Senhor. Nós queremos ser parecido com Jesus. Nós não queremos ter a nossa própria identidade, a identidade terrena. A nossa identidade é do Senhor, a nossa identidade é celestial. Nós queremos cada dia mais parecer com o Senhor, que é o nosso Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia estar aqui conosco, falando e livremente abrindo a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesses momentos, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração, fazer morada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu separei, na verdade, desde ontem, antes de dormir, Deus estava falando comigo sobre a liberdade que a gente tem em Cristo, né? E sobre a carne e o Espírito, né? Tendo em vista que a gente tem lido esse livro sobre Bom Dia Espírito Santo, a gente tem entendido quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E na nossa vida há uma guerra, né, entre a carne e o Espírito. Então eu vou ler dois trechos que está em Gálatas 5, que vai falar primeiro sobre a liberdade que nós temos em Cristo e depois vai falar sobre a guerra entre a carne e o Espírito. Que a gente possa entender isso de uma maneira que a gente possa colocar em prática, entender o que Deus está falando através de Paulo nessa carta a Gálatas. Amém? Então, quem quiser depois anotar ou ver aí, está começando em Gálatas 5, eu vou ler o versículo 1, que diz assim: A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente em jugo de escravidão. Esse trecho aqui fala sobre a gente muitas vezes voltar à nossa escravidão, né? A gente se submeter novamente ao peso da escravidão, ao peso da condenação.
Então diz que foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Foi para nos libertar dessa escravidão, da escravidão dos nossos pecados. Muitas vezes a gente está preso a um pecado. Tem um jugo sobre nós que a gente não consegue se desfazer, né? Então há um pecado que a gente luta, mas talvez a gente não tenha entendido da mesma forma que a gente entende que Jesus veio para nos salvar, ele também veio para nos libertar. Então fala muito claro que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não voltem para esse lugar. Foi desse lugar que eu livrei vocês. Não há mais condenação em vocês, não há mais jugo sobre o pecado. O pecado não tem mais poder sobre vocês. Então não voltem para esse lugar. Permaneçam firmes em mim e vocês não voltarão a esse lugar. Então, talvez a gente esteja lutando contra um pecado e simplesmente é só entender que, além de nos salvar, ele nos libertou desse pecado. O Espírito Santo que está conosco, ele é o poder de Deus para que a gente possa vencer esse pecado, vencer essa luta. Então, que a gente não fique nesse lugar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está lá no verso 16 até o 26. Ele fala assim, lá em Gálatas 5, do 16 ao 26. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui ele vai dizer quais são essas obras da carne, que a gente não pode ser guiado por ela. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é. Então vem o contraponto. Aquele onde o Espírito Santo habita, tem o fruto do Espírito. Temos que ter o fruto do Espírito e não a obras da carne, não os frutos da carne, né? Então, são esses. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Todos pertencem a Cristo Jesus? Então, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Então, essas obras da carne que são manifestas, se elas ainda são, é reflexo de que a gente não entendeu quem habita em nós. É uma luta constante, Mas lá em cima vai falar que foi para nos libertar disso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente não pode ser escravo da carne. A gente não pode ser mais dominado pela carne. Amém? Eu acho que deu para explicar mais ou menos o que Deus tinha ministrado ao meu coração. Então vamos continuar, né, a leitura do livro. Bom dia, Espírito Santo. Continua assim. Você está preocupado? Uma vez uma adolescente me procurou, convencida que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Está preocupada? Lhe perguntei. Estou.
Ela falou com um olhar apreensivo. Senhorita, falei, o simples fato de estar preocupado significa que não blasfemou contra o Espírito. Entenda, blasfêmia é um ato de vontade que não carrega preocupação consigo. Blasfemar é amaldiçoar Jesus e dizer, não me importa com o que ele fez. É falar, quem se importa quão precioso é o sangue dele? Blasfêmia é insultar o que Deus fez e fazer isso conscientemente. Você diz, bem, Benny, como posso saber se nunca vou cometer esse pecado? Você não cometerá esse pecado enquanto nunca desejar cometê-lo. Olhe atentamente para o que Cristo disse. Ele falou que qualquer um que falar contra o Espírito não será perdoado. Aquela palavra é vital para a mensagem de Cristo. Falar indica um ato liberado. É mais do que um pensamento perdido. Todo o seu corpo acaba envolvido no ato de pronunciar essa palavra. Se o Espírito é blasfemado, ele é insultado por aqueles que tomaram uma decisão de blasfemar. É um ato de vontade, uma escolha que você deve exercer. Onde entra Satanás em tudo isso? Por lidar com muitas pessoas na posição de ministro, sei como o demônio se aproxima e tenta encher suas mentes com pensamentos ruins sobre o Espírito Santo. Você esperaria menos dele? Talvez já tenha acontecido com você. Você já teve algum pensamento impróprio que desejava nunca ter tido em tua mente? Quem lançou esse pensamento maligno na sua direção? É claro que foi Satanás, mas você falou isso em voz alta? Não. O motivo de se manter em silêncio foi que não era seu pensamento. É a pessoa que fala contra o Espírito Santo que tomou a decisão de blasfemar. É aquele que diz, vou blasfemar e não importa o que Deus pensa. Saul blasfemou contra o Espírito Santo quando rejeitou a palavra de Deus. Demas, um dos companheiros de Paulo, blasfemou quando abandonou o Evangelho e retornou à luxúria da carne. Paulo escreveu, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4:10. Você diz, está nos dizendo que não podemos blasfemar. E Saul e Demas? A questão que estou levantando é que não dá para blasfemar quando tiver tomado a decisão de viver para Jesus e continuar firme nesse propósito. A estrada para a eternidade está cheia de pessoas que começaram com Cristo e terminaram com Satanás. Há aqueles que andam por um corredor e apertam a mão do pregador como algum tipo de apólice de seguro para uma mansão no céu. Contudo, seus corações não seguem suas ações. Logo, você descobre aquelas mesmas pessoas se apaixonando pela luxúria, pelo dinheiro ou pelo brilho do mundo e dizem Deus indo embora. Você pode se perguntar, como sei que o Espírito Santo ainda está comigo? E como vou saber quando e se ele partiu? É uma artimanha de Satanás atacá-lo e encher a sua mente com as palavras, o Espírito Santo o abandonou. O Espírito Santo o abandonou. Ele foi embora para sempre. Nunca mais o terá de volta. Porém, não aceite isso. Eis como você pode saber que o Espírito ainda está com você. Isso foi de grande ajuda para mim e acredito que também será para você. Primeiro, as Escrituras nos dizem que o Espírito Santo permanece com cada cristão, O Espírito Santo permanece com cada cristão como conselheiro e fonte de paz. Segundo, você tem consciência da presença de Jesus na sua vida. Então, o Espírito Santo não foi embora. Você ainda ouve o Espírito de Deus dizer, ore, ele não foi embora. Você às vezes sente culpa por não ler a palavra? Ele não foi embora. Na verdade, ele está o convencendo. Conheceu alguém e sentiu a necessidade de falar sobre Jesus para a pessoa? Ele ainda está indo. Jesus não estava sendo contraditório quando disse que o Espírito estará para sempre com você. Estava falando do fato de que o papel do Espírito é permanente até eterno. Veja, se você blasfemar contra ele, o Espírito irá embora.
Contudo, se o entristecer, ele não abandonará. Vai ficar, mesmo quando você o ferir. Acredito que os cristãos deixam o espírito triste todo dia. Eu, com certeza, sou culpado disso. Ferir o Espírito Santo é o pecado da igreja. É por isso que Paulo disse à igreja: não entristeçais o Espírito. Ele não estava dirigindo essa palavra para os incrédulos. Você pode perguntar: como nós os entristecemos? Você faz isso quando não perdoa. Você o entristece quando diz algo feio ou errado. Porém, sua oração diária deve ser: abençoado Espírito de Deus, por favor, ajude-me a não entristecê-lo. E se você falhar, ele está mais do que ansioso para ouvi-lo dizer: por favor, perdoa-me, e vai perdoá-lo e purificá-lo 70 vezes 7. O Espírito Santo é tão gentil que mesmo a ferida mais leve lhe causaria dor. E quanto mais você o conhecer, mais entenderá os seus sentimentos. Tantas vezes com lágrimas falei: Espírito Santo, perdoa-me pela angústia que lhe causei. No entanto, por favor, fique ao meu lado. Há momentos em que lhe falei: você pode me castigar, mas não me abandone. Porque quem o Senhor castiga, ele ama. É como dizer: amo você. Acredito que se uma pessoa permanece em um estado de falta de perdão, o Espírito do Senhor permitirá que atormentadores entrem nela. Foi o que Cristo contou a Pedro quando o discípulo perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Mateus 18, 21. O Senhor respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7, verso 22. Depois nos deu a parábola do servo impiedoso, que termina com aviso: você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Cristo concluiu a parábola dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração meu irmão. Isso significa que o Espírito Santo se retirou permanentemente? Não. Significa apenas que Deus removerá sua mão protetora daqueles que não perdoarem. Uma pessoa que blasfemou totalmente contra o Espírito Santo se encontra cheia dos demônios de Satanás. Porém, se você perguntar: Benny, você acredita que um demônio pode possuir um cristão que está cheio do Espírito Santo? De forma nenhuma. No entanto, acredito que uma pessoa que fez uma confissão de fé em Cristo, mas não está vivendo para o Senhor, que está vivendo sem perdão, pode ser influenciada por demônios. Eles podem ser perseguidos e até oprimidos pelos poderes das trevas, mas não possuídos. Pedro, por exemplo, disse: Senhor, você não vai morrer. E Jesus respondeu: afasta-se, Satanás. Pedro não estava possuído por Satanás, estava influenciado. Há uma grande diferença. Jesus disse: por meio do Espírito, nunca vou deixá-lo nem desampará-lo. E isso, meu amigo, é uma boa notícia. E com ele ficando, é mais importante saber o que ele fará por nós do que as coisas que Satanás vai fazer contra nós. Tenho certeza de que seu maior desejo é amar a Deus com seu espírito, alma e corpo. Porém, não importa quão forte é seu desejo, é absolutamente impossível alcançar seu objetivo sozinho. É imperativo que diga: Espírito Santo, estou pedindo que me ajude. Paulo escreveu à igreja de Roma: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5:5. Certamente queremos amar a Cristo, mas é impossível a menos que o Espírito nos dê um amor sobrenatural. E como você o recebe? Simplesmente diz: Espírito de Deus, eu me entrego a você. Naquele exato momento, ele fluirá por sua alma com amor pelo Senhor. Quanto mais profundamente você conhecer o Espírito Santo, mais profundamente conhecerá Jesus. É automático. Por quê? Porque quando o Espírito está presente,
Cristo é promovido. Jesus falou: Ele deve me glorificar. O Senhor nunca é deixado de lado, ao contrário, é puxado para mais perto. Paulo escreveu: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Você entende o que significa verdadeiramente andar segundo o Espírito? Quando ele fala, ore, é isso que você vai fazer. Quando ele fala, testemunhe, é o que você fará. De repente, estará andando segundo o Espírito. Deixa eu ver uma coisa, gente. Vamos lá. Desobedecer é sentir condenação e depois culpa. Porém, se você atende seu chamado, sabe a alegria da liberdade no Espírito. Porque por meio de Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. O legislador na antiga aliança era o Pai, mas na nova aliança é o Espírito Santo. Jesus deu os mandamentos por meio do Espírito. Atos 1, 2. Assim como Deus entregará a lei por meio de Moisés. Que alegria refletir sobre as vitórias descritas por Paulo em Romanos 8. Na verdade, Paulo fala das 7 revelações específicas no 16 primeiros versículos de sua carta. Talvez em nenhum outro lugar das Escrituras o trabalho do Espírito esteja tão claramente definido. Primeiro, há poder sobre o pecado. A primeira revelação diz que a lei do Espírito da vida o libertará do pecado e da morte. Verso 1 e 2. Você dominará o pecado. Ele irá cumprir a lei, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 3 e 4. Foi o cumprimento da lei de Moisés que produziu a liberdade de que agora temos no Espírito. 3. Ele lhe dará a mente de Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 4. Ele lhe dará justiça. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. 5. Ele dará vida ao seu corpo, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habitará em vocês. Verso 11. Se você seguir os passos do Espírito Santo, caminhará com saúde, terá um corpo vivificado. Como disse o profeta Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, 31. Meu amigo, não há como renovar suas forças sem o Espírito Santo, porque ele é quem vivifica o corpo mortal. 6. Ele trará morte ao ego. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 7. Ele vai testemunhar a sua salvação, pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo após versículo, Paulo diz que é o Espírito
quem realiza a obra do Pai e do Filho. E fico muito animado sempre que leio essas palavras gloriosas, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus não quer que você se desvie do caminho que Ele preparou para você seguir. Ele não criou para vê-lo fracassar. É por isso que você não deve ficar desnecessariamente alarmado pela possibilidade de cometer um pecado imperdoável, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Seu amor por Cristo supera tanto a influência de Satanás que a batalha já foi ganha. O Espírito Santo anseia começar uma relação pessoal profunda com você. Quando minha alma clamou com um choro sincero que parecia interminável, o Espírito estava esperando pacientemente. Seu fardo se tornou meu fardo e a experiência me deu uma paixão por almas que nunca diminuiu nem desapareceu. Ele estava esperando para me dar poder, plenitude, justiça, uma vida dirigida pelo Espírito e muito mais. E agora está esperando por você. Amém, amém. Uau, glória a Deus. Como é bom. Eu fico ainda impactado porque eu tenho lido o livro junto com vocês aqui na live, né? E é muito louco que ontem Deus me falou sobre a guerra entre a carne e o espírito, e hoje, lendo na sequência do livro, ele vem e fala sobre a mesma coisa. Então, realmente é o Espírito Santo falando com a gente dia após dia, e a gente só tem que estar sensível a essa voz, porque ele está querendo falar toda hora com a gente, né? Então, às vezes a gente sente algo no nosso coração e acha que é coisa da nossa cabeça e a gente deixa pra lá. E é o Espírito Santo querendo se comunicar, o Espírito Santo querendo nos guiar, o Espírito Santo querendo dar as direções para a nossa vida, mas muitas vezes a gente tampa os nossos ouvidos e não ouve. Mas temos uma facilidade muito grande de ouvir o sopro do diabo para as nossas vidas, né? Trazendo condenação, julgo sobre as nossas vidas. Então, que a gente possa fazer o exercício, que a gente possa, junto com o Espírito Santo, matar a nossa carne, matar os desejos carnais, matar essas vontades que nos afastam dele, entendeu? Então, que a gente possa cada dia mais nos fortalecer no Espírito. Senhor Jesus, muito, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por suas revelações, muito obrigado pela sua obra consumada, por seu amor derramado sobre nós, pelo seu sangue que nos lavou e nos salvou, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, que a gente continue na sua presença, em nome de Jesus, que nada nos faça mal durante o nosso dia, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar e que abençoe também os nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, que a sua palavra que entrou aqui no nosso coração faça morada e ela nunca mais saia. Que a gente tenha propriedade para entender o que o Senhor está nos ensinando. Espírito Santo, conduza o nosso dia, nos dê direção, fala por nós, muda os nossos pensamentos. Muito obrigado, Deus, por esse momento na sua presença. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Uma ótima quinta-feira a todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Que vocês possam ser instrumento na vida de outras pessoas, sendo usado por Deus. Amém? Até amanhã, 6 horas estamos aí. Tchau, tchau.